Olá, pessoal! Então vamos para a nossa segunda lição, na qual temos o gênero textual lei. Você já deve saber o que é lei, mas a gente tem que conhecer um pouco mais das características para a gente identificar e poder fazer uma boa leitura e quem sabe até escrever um dia. A gente não sabe, né? A lei tem como papel apresentar as regras de uma sociedade, uma conduta que nós temos que seguir nesse espaço em que vivemos, né? Então, é por meio da lei que o cidadão tem os seus direitos garantidos. Então, por isso que existem leis. E é importante que você conheça delas, até para que você tenha um papel muito mais ético, muito mais responsável e com muito mais cidadania no espaço em que se vive, tá? As leis possuem linguagem impessoal e formal. Então, a gente está falando de algo aqui que não é para divertir alguém, que não tem tom de humor, não é leve como outros gêneros textuais, como a tirinha que falamos, por exemplo, na lição 1. Nós temos aqui uma linguagem impessoal, ou seja, não há um posicionamento em primeira pessoa, não há um posicionamento que se diz assim, eu, para mim, por exemplo, e é formal, porque estamos falando, né, de algo muito sério. Contém termos específicos da área jurídica, né? Então, a lei circula no meio jurídico, por isso esses termos estão presentes ali. Apresenta uma estrutura bem característica, organizada em títulos, capítulos e seções, tá? Então, essa estrutura é clássica da lei. Depois a gente vai fazer a leitura de uma e você vai perceber. É composta também por outras subdivisões. Então, a lei tem ali o título dela, o capítulo, a seção, mas muitas vezes as subdivisões, né, que vem como artigo 1, artigo 2, por exemplo, e os parágrafos aparecem em seguida, certo? Bom, então a gente precisa ver uma lei agora para a gente identificar essas características que estamos falando. Quero que você acompanhe comigo ali. Você vai fazer comigo a questão número 2, primeiramente, mas antes nós precisamos fazer a leitura dessa lei, né, desse artigo que está aqui para nós. Bom, nós temos ali como referência a Presidência da República do Brasil, né, lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Então, cada lei também tem o seu número, isso é muito importante saber. Leia o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido também como ECA, que trata dos direitos fundamentais para uma vida digna. Vamos ler. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os seus direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Lei assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Muito bem, então aqui fizemos a leitura inteira, né, do artigo 3º do ECA. Então vamos responder a questão 2. Ela diz assim: a finalidade dos textos de lei é punir os estudantes que não frequentam a escola. Olha só, né? A gente fala do artigo 3º, que fala sobre os direitos fundamentais, né, de proteção integral, assegurar, né, a criança e o adolescente. E aí a questão diz que a finalidade do texto de lei é punir os estudantes que não frequentam a escola. Não.
A gente sabe que dentro do ECA tem essa informação, né, de que os alunos, né, as crianças precisam estar na escola, precisam cumprir com o currículo escolar. Mas a finalidade da lei, especificamente, não é punir os estudantes que não frequentam a escola. A gente acabou de ver para que serve uma lei. Letra B. Apresentar pesquisas sobre as condições climáticas do planeta. Nossa, primeiro que nem é falado sobre condições climáticas, e esse não seria um foco principal também do texto-lei. Opinar sobre a educação religiosa, financeira e política da sociedade. Não, não é opinar, né? A gente tem ali algumas regras que precisam ser seguidas. Já falamos sobre isso anteriormente. E letra D, estabelecer um conjunto de regras e normas para todos os indivíduos. Claro! Então, a finalidade do texto de lei, com certeza, é estabelecer esse conjunto de regras e normas. Muito bem? Espero que você tenha acertado junto comigo. A gente vai fazer mais uma. A gente vai fazer a número 3. Vamos ler também ali um outro artigo. Leia o artigo 8º, transcrito a seguir, tá? Também lá do ECA, se você for ver a referência aqui embaixo, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 8º. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde, conhecido também como SUS. Pesquise a palavra destacada e observe seus diferentes significados. O sentido que corresponde ao contexto da lei é... Então, veja bem, a gente tem aqui, ó, a palavra integral. O que significa integral? Né? Eu vou fazer essa questão com você, mas eu convido você também a depois olhar no dicionário o que ela diz. Quando fala assim, o atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral é por completo. Então, veja bem, a letra A diz, aquilo que é ofertado apenas a uma parte da sociedade? Não. Se a gente fala que é por completo, então não é apenas a uma parte, não pode ser essa. A definição dada a um cálculo na matemática? Não, isso aqui ele fugiu do assunto, né? Então a gente não pode nem marcar. Letra C, o de um alimento preparado com um produto natural? Não, não é. Existem os produtos integrais, né, que a gente fala também sobre isso no âmbito dos alimentos, mas não é esse o caso. Aquilo que não falta nada, essencial, inteiro, com certeza. Então, letra D é a correta, integral significa por inteiro. Muito bem, pessoal, continuem, finalizem todas as questões aqui da lição e vamos nos ver novamente na próxima lição. Até lá!